Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai colocar o nosso chapéu de arqueólogo e historiador para desenterrar um dos maiores mistérios da humanidade: as verdadeiras origens da nossa criatividade. Muito antes de existir qualquer tipo de escrita, câmera fotográfica ou rede social, os seres humanos já sentiam uma necessidade quase vital de registrar a própria existência e de tentar entender o mundo ao redor. E eles fizeram isso transformando as paredes frias de pedra nas primeiras e maiores telas da história. Mas pensem no seguinte: por que os nossos ancestrais começaram de repente a pintar dentro de cavernas? Pode até parecer que são só desenhos simples, rabiscos primitivos, mas não se enganem. Isso foi um salto tecnológico e cognitivo simplesmente monumental para a nossa espécie. Não era um passatempo para dias de chuva, era uma ferramenta essencial de sobrevivência e expressão. Como vamos ver nessa análise, essas pinturas são literalmente o registro de histórias incríveis sobre a vida, a morte e a nossa capacidade absurda de adaptação. O nosso mapa da expedição de hoje é bem direto. Vamos passar por a origem da criatividade, depois a evolução do Paleolítico ao Neolítico, magia e comunicação social, pintura e incisão em pedra, o incrível tesouro da Serra da Capivara e, para fechar, o desafio da preservação. Começando então pelo nosso primeiro ponto, a origem da criatividade. Para quem gosta de etimologia, a palavra rupestre vem lá do latim rupes, que significa rocha. Ou seja, estamos falando da mais pura arte na rocha. Como não existia papel ou escrita, essas marcações eram basicamente o único método para a humanidade primitiva documentar o seu dia a dia. É um negócio fascinante imaginar que num mundo cheio de predadores gigantes e desafios diários de sobrevivência, essas pessoas gastavam tempo e energia para deixar uma marca. Isso prova que a arte e a comunicação são, no fim das contas, necessidades humanas universais. Avançando na nossa linha do tempo, a evolução do Paleolítico para o Neolítico. O contraste entre essas duas eras é absurdo de interessante. Lá no Paleolítico Superior, a gente tem grupos nômades de caçadores e coletores. Os sentidos deles precisavam estar focadíssimos na caça, e isso transparece numa arte supernaturalista. Eles pintavam os animais exatamente com a riqueza de detalhes que viam na natureza. Mas aí a gente chega no Neolítico e acontece uma verdadeira revolução. A humanidade descobre a agricultura, domestica os animais e começa a morar em um lugar só. Com essa vida em comunidade mais estável, a arte dá uma guinada. Ela sai daquele naturalismo extremo e vai para a abstração, com figuras geométricas, mostrando cenas coletivas de dança, de colheita. É literalmente a tecnologia da arte acompanhando a mudança de comportamento da sociedade. O que nos leva à parte 3, magia e comunicação social. Uma das teorias mais bacanas para explicar a motivação por trás dessas artes é a ideia da magia simpática. Funciona assim: eles acreditavam que, ao desenhar um animal na parede de forma bem realista, o caçador de certa forma capturava a alma daquela criatura, e isso daria a ele um poder místico na hora do abate na vida real. Era como se fosse um feitiço visual de sobrevivência, sabe? Além dessa camada mágica, a arte funcionava como grande sistema de comunicação social da época. Sem letras ou palavras escritas, pintar era o jeito deles de educar os mais novos, registrar os rituais espirituais de fertilidade e documentar as grandes vitórias e as lutas diárias da tribo. Ponto 4 na nossa jornada: pintura e incisão em pedra. A gente precisa entender a química e a engenharia por trás disso tudo. Existiam basicamente duas técnicas principais, e cada uma exigia uma baita sofisticação. De um lado, a pintura. Isso exigia saber onde encontrar os minerais, como extrair e como misturar corantes naturais para criar pigmentos que durassem milênios sem desbotar. Do outro lado, a incisão, que é praticamente uma escultura em 2 dimensões. Aqui, a tecnologia era física. Artistas usavam pedras extremamente afiadas para literalmente arranhar, picotear e gravar texturas direto na rocha sólida. As duas exigiam que eles conhecessem intimamente o ambiente ao redor. O simples ato de fazer a tinta já era um feito de engenharia. Pensem na receita. Primeiro, garimpar pedaços de carvão, óxido de ferro para dar aquele tom avermelhado clássico, argila e até sangue. Depois, moer tudo isso e misturar com a gordura dos animais caçados. Por quê? Porque a gordura dava a viscosidade perfeita para a tinta grudar na pedra. E para aplicar, valia tudo: os próprios dedos, pincéis rudimentares feitos de pelos de animais ou a técnica genial da mão em negativo. Eles encostavam a mão na rocha e sopravam a tinta por dentro de um osso oco de animal. Gente, eles inventaram o estêncil e a tinta spray na pré-história. Chegamos então ao nosso ponto 5, o tesouro da Serra da Capivara. E aqui a gente traz a expedição para perto de casa.
Lá no sudeste do Piauí, no meio daquela caatinga exuberante, fica o Parque Nacional da Serra da Capivara. E não é exagero dizer que isso não é apenas um tesouro nacional, é um patrimônio global inigualável. Estamos falando da maior concentração de arte rupestre de todas as Américas, com mais de 1.000 sítios arqueológicos já catalogados. É uma galeria de arte ao ar livre sem precedentes que nos dá a melhor janela possível para espiar como era a dinâmica diária nas Américas muitos milhares de anos atrás. Para vocês terem noção do peso histórico disso, os arqueólogos cavaram fundo e acharam restos de fogueiras e ferramentas de pedra lascada que apontam para a presença humana ali há incríveis 50 mil anos. As pinturas mais famosas de lá, da chamada tradição Nordeste, voltam no tempo em pelo menos 12 mil anos, indo até cerca de 6 mil anos atrás nas fases mais recentes. É como se fosse um livro de história aberto e contínuo da vida humana num mesmo local, passando de geração em geração. E toda essa antiguidade causou um verdadeiro terremoto no mundo científico. Lideradas pela brilhante arqueóloga Nied Guidon, as pesquisas no Piauí encontraram datas muito mais antigas do que os 13 mil anos da teoria de Clovis I. Essa era a teoria dominante que dizia que os humanos só tinham chegado nas Américas no finalzinho da Era do Gelo, descendo lá pelo Estreito de Bering. Hoje rolam debates fortíssimos na academia sobre exatamente como e quando os primeiros povos chegaram, mas uma coisa é certa. As escavações da Serra da Capivara são peças-chave nesse quebra-cabeça e provam que a gente tem muito o que aprender sobre as nossas próprias raízes. Com o olhar de um historiador do cotidiano, a gente classifica esses milhares de desenhos em tradições visuais para conseguir entender o que estava rolando. A tradição Nordeste, por exemplo, tem uma energia incrível. É pura narrativa. Figuras de corpo inteiro em movimento, caçadas em grupo, rituais de dança e até cenas super íntimas como o momento de um parto. Em contraste, a gente tem a tradição Agreste, que traz figuras bem maiores, só que mais duras, estáticas, quase sempre mostrando humanos sozinhos e com menos detalhes. Perceber essas diferenças de estilo é o que permite mapear a cabeça e a evolução cultural de quem morava ali. E por fim, o nosso sexto e último ponto, o desafio colossal da preservação. Antes de falar da proteção das rochas, surge uma dúvida. Como a gente sabe a idade exata de uma pintura se a tinta orgânica já desapareceu faz tempo? A sacada dos arqueólogos é brilhante. A datação é quase sempre indireta. Eles escavam o solo bem ali, coladinho no paredão. Quando eles encontram restos orgânicos enterrados, como um pedacinho de carvão de uma fogueira antiga que o pessoal fez ali embaixo do painel, eles usam o famoso relógio químico do carbono 14. Essa química revela a idade da fogueira e, por tabela, ajuda a estimar a idade das artes que estão logo acima. Ou seja, a escavação no chão é vital para entender a parede. Só que a realidade física desses locais milenares hoje é alarmante. Esses paredões sofrem demais com o intemperismo natural, sol, vento e a erosão da água. Na Serra da Capivara tem até o desafio com as vespas nativas, as famosas casas de marimbondo, que elas constroem de argila bem em cima dos pigmentos milenares, obrigando o uso de limpezas cirúrgicas. E claro, o fator humano, o vandalismo ou simplesmente a gordura das mãos de quem tenta tocar nas rochas. Somando isso a orçamentos apertadíssimos e falta de pessoal para proteger áreas gigantescas, a gente vê que é uma missão hercúlea. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão gigante sobre a nossa responsabilidade. A arte rupestre é um patrimônio cultural que não se renova. Quando um pedaço de rocha cai ou a tinta se apaga, acabou, não volta mais. Cada uma dessas marcas feitas a duras penas na pré-história é a voz de um ancestral distante gritando no tempo para dizer quem eles eram e que eles estiveram ali. A nossa geração é, literalmente, a guardiã do primeiro capítulo da literatura e da arte humana. Se a gente deixar isso virar poeira, não estaremos só perdendo tinta velha na pedra. Estaremos apagando a memória da própria origem da criatividade humana. Fica aí a reflexão. Que tipo de legado cultural vamos escolher deixar para o futuro? Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima exploração.